Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Seichonoye do Brasil. Este é o programa Diálogos, que traz sempre conteúdos novos às sextas-feiras, às 20 horas. Hoje o nosso tema é como manter a mente alegre. E para essa conversa, nós temos aqui nessa mesa 3 preletores da Seichonoye que têm em comum em suas histórias a Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil, que carinhosamente a gente chama aqui pelas iniciais, né, AJSI. Se você ainda não conhece o trabalho da Seichonoye voltado para o público jovem, eu já te convido para seguir o nosso Instagram, AJSI_Brasil. Se a JSI já faz parte da sua história, comenta aqui embaixo também, porque a gente quer saber. E já aproveita também, curte, compartilhe esse vídeo também com seus amigos, ok? Vou apresentar, então, brevemente aqui esses 3 preletores, então. Ele foi presidente da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil no período de 1995 a 2008, preletor da sede internacional, Enio Masakihara. Seja bem-vindo, preletor Enio. Muito obrigado, Natália. Olá, muito obrigado, preletor Luciano, professor Regis. Muito obrigado, feliz e honrado de estar aqui no Diálogos. Muito obrigado, Natália. Muito obrigada. Também ele foi presidente da Associação dos Jovens no período de 2014 a 2020, preletor em grau sênior, Regis Yoshio Shimanoi. Seja bem-vindo, preletor Regis. Gente do céu, uma alegria enorme, uma honra. Estou muito nervoso porque é muito especial o JSI na minha vida e ainda mais com essas pessoas maravilhosas, né? Amigos acima de tudo. Estou muito feliz. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado. Obrigada. E ele é o nosso atual presidente nacional, ocupa essa função desde 2020, preletor da sede internacional, Luciano Sundin do Lago. Seja bem-vindo, preletor Luciano. Muito obrigada. Obrigado, Natália. Obrigado aos colegas, né? Queridos eternos presidentes, preletor Enio, preletor Regis, grandes amigos mesmo, né? Estou muito feliz. Teremos aí momentos muito alegres, muito especiais. Frio na barriga, né? Acho que é bom, né? Com certeza. Com certeza serão momentos muito especiais para nós e para todos que estão nos assistindo. Com certeza. Então, podemos iniciar? Vamos lá? Fique à vontade. Maravilha. Então, vou iniciar com o preletor Enio, tá? Justo comigo, Natália? Puxa vida, então vamos lá, né? Então, Pessoa certa. Preletor Enio, hoje nós vemos muitas pessoas sem perspectivas com relação ao futuro. Na opinião do senhor, por que isso tem acontecido? Eu penso que a gente ouve isso, né? Que não tem muita perspectiva, não tem esperança, não tem fé. Mas o ser humano ele é dotado de uma força inimaginável que o leva para frente, querendo ou não. Ele pode até ficar parado, estabilizado um certo período, mas chega uma hora que, ou por vontade própria, ou pelas mãos misericordiosas de Deus e dos seus antepassados, por exemplo, ele é empurrado para frente. Então, quando a gente fala assim, eu não tenho esperança, eu não tenho perspectiva, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, é uma maneira de desabafo, e eu penso assim. Então, para quem está em casa agora, por exemplo, você que é jovem, que está em casa agora, que não sei o que eu faço, só o fato de pensar assim, não sei o que eu faço, é porque dentro de você tem esse desejo de fazer alguma coisa. Essa é a grande verdade. E se você tem esse desejo de fazer alguma coisa, é porque Deus colocou em você uma missão extraordinária. Então, a sua missão não é ficar parado, porque o ser humano já nasceu para ir para frente. Essa é a vida. Então, a perspectiva, por exemplo, de que eu serei um vitorioso no futuro, por exemplo, de que eu serei um vencedor no futuro, Natália, na minha sugestão, e lendo livros como o livro do jovem, tantos livros da Seichonoye, né? Ele nos dá uma certeza absoluta que, independente da situação que a pessoa nasceu, se ele é jovem, se ele é meio jovem, se ele é idoso, sei lá, se estudou, se não estudou, se tem faculdade, se não fez faculdade, por exemplo, tudo isso ajuda, mas nem por isso pode deixar de ser um vitorioso porque não fez isso ou porque não tem isso, né? Então, acredite em você, sabe? Acredite em você, acredite no Deus que habita em você e a possibilidade de vencer ela é extremamente grande e é igual para todos, né? Então é só arrebentar a boca da ilusão.
Maravilha. Já podemos encerrar o diálogo de hoje, certo? Muito obrigada, Maravilhoso. Beltorene. Meu Deus do céu, maravilhoso. Perfeito. Eu queria aproveitar só falar uma questão que a gente tem observado com os jovens, né, professor Enio, professor Regis, é uma coisa que a gente percebe como a gente fica muito tempo na internet, como estamos nesse momento. Muitas vezes a gente não está só colhendo coisas boas, né? Sim, isso é verdade. Como uma palestra da Seitonoye e tal. E isso faz com que o jovem, todas as pessoas, elas sejam inundadas por notícias negativas, né? E ficam se comparando. Vai no Instagram, né? E vê a vida das pessoas. Nossa, todo mundo é rico menos eu. Todo mundo é feliz menos eu. Então, esse tipo de informações da internet, que nem sempre são boas, e aliás a maioria não é, faz com que o jovem crie uma coisa na cabeça de que o mundo não tem jeito, de que ele não tem jeito, de que ele não vai ter uma perspectiva de futuro. O que adianta eu fazer alguma coisa se o mundo não tem jeito? Então ele vai criando uma situação na cabeça dele, mentalmente, que não é real. E isso faz com que ele perca, né, esperanças na vida, né? Então a gente, entendendo como funciona a mente na Seitonoye, né, a gente tem essa oportunidade de aprender isso, a gente muda uma chavinha, que é simples, e a gente volta a ver luz na vida, né? Então, a gente precisa ter uma atenção com aquilo que a gente está vendo na internet, aquilo que a gente está escutando, aquilo que a gente está pensando o tempo todo. Isso faz a diferença no futuro do jovem, né? Doutor Luciano, então já aproveitando, como faz para a gente virar essa chavinha? Para mudar a mente aí. Bom, primeiro ponto, né? Na Seitonoye a gente aprende que todos nós somos filhos de Deus. Esse é o ponto fundamental, né? Nós acreditamos nisso. Mas, por vermos, né, pessoas falando, não, você não é bom, você não é capaz, você é assim, você é assado, você vai criando um pensamento de que você realmente não é capaz, não tem capacidade para fazer determinadas coisas. Então, o primeiro ponto é despertar para a sua natureza divina. Veja quem você é, né? Como o Beltorene falou, né? Você é filho de Deus, você tem essa capacidade. Então, o primeiro ponto é esse, despertar para esta verdade. E como que a gente desperta para essa verdade, né? Na Seitonoye a gente tem 3 práticas religiosas importantes, que é a leitura dos livros, né? A gente está citando aqui alguns livros, é legal que o pessoal que está em casa vá anotando e depois vá na livraria poder pesquisar qual livro mais te atraiu, porque esses livros, eles salvam a vida de muitas pessoas. Eles mudam uma chavinha dentro de nós, sabe? Ler livros é bom. Meditação Shinsokan, fundamental. Depois a gente fala mais sobre ela, né? Acredito que todo mundo tem muita experiência nisso. E tem um ponto fundamental, que é o ato de fazer o bem, ato de amor e gratidão. São práticas, assim, muito especiais. E tem uma outra que a gente gosta de fazer na Seitonoye, que é um exercício mental, né? Que é o princípio do relógio do sol. É você escrever as coisas boas que acontecem no seu dia a dia. Por exemplo, eu pego o metrô todos os dias, né, para vir para o trabalho aqui em São Paulo, na sede central, e eu percebo que as pessoas, elas ficam assim... A maioria das pessoas está com cara fechada, né? Está emborrado. E quando acontece um ato de gentileza no meio daquele mundo sombrio ali, vamos dizer assim, o semblante das pessoas muda, a feição das pessoas muda, e isso contagia todo o ambiente. Então, a gente precisa ser luz onde nós estamos. Em todo momento acontecem coisas boas no nosso dia a dia, né? Por exemplo, o fato de eu vir para a sede central, né, de metrô, eu faço isso e milhares de pessoas fazem isso. São honestas, trabalham honestamente. Só que as pessoas podem ficar pensando apenas em que tem muita corrupção no mundo, eu vejo isso todo o tempo todo, e vai criando uma sensação de que só existem pessoas más, pessoas desonestas. Mas isso não é verdade. Então, para mudar essa chavinha, comece a escrever coisas boas que acontecem no seu dia a dia.
Então, o fato de eu vir para o trabalho de metrô é maravilhoso. Eu e mais milhares de pessoas fazem isso. Isso é um fato, não é uma mentira, é um fato. Vamos registrar isso. Então, a gente tem o Diário do Relógio do Sol, né, que é o livro em que a gente... Na verdade, não é um livro, é um registro, né? A gente escreve aqui as coisas boas que acontecem no nosso dia a dia. Então, essa é uma das ferramentas que a gente usa para poder mudar essa chavinha na nossa mente. Legal. Se vocês me permitem, desculpa, né? Tá Por favor. tirando a vez do Regis aí, né, Regis? Perdão. É que Não, o que é, nunca, jamais. eu penso assim, que é bom a gente entender e compreender, é que a gente tem esse poder mental, mas isso não modifica a gente como ser filho de Deus. Então, essa tempestade de informações negativas que nos chega a todo momento de diversas formas, ela não altera o meu ser verdadeiro. É só uma cobertura, digamos assim, né? E isso nos dá uma esperança tremenda de que o vencedor, o jovem vitorioso, o jovem feliz, o jovem alegre, ele existe e vai continuar existindo sempre. É só tirar essa cobertura. A gente, muitas das vezes, utiliza, por exemplo, como exemplo, que a água está suja. Não sei se já ouviram falar água suja, água limpa. E se eu colocar um monte de terra aqui, e oferecer para alguém tomar, não, essa água está suja. Ok? Por quê? Porque você olha assim, a água está suja. Mas se você analisar bem, né? Quem está em casa, não sei se dá para ver o copo d'água aqui, devia ser outra coisa aqui, de outra cor, né, Regis? Assim, né? Brincadeira, né? Mas a água em si são moléculas, né? Hidrogênio e oxigênio. Então, a água, enfim, se eu coloquei terra aqui, essas moléculas foram alteradas? Não. Ela continua a mesma. O que tem entre as moléculas, ou entre aspas, o que tem entre a água ali é a terra. Mas ela não está fazendo parte da água em si, das moléculas. Ela só está no meio. E só que isso, se eu peneirar, se eu filtrar, a água volta ao seu normal. Tanto é que a água, de onde que a água sai? Da terra, que nem diz o outro. Né? E você fala, nossa, que água limpinha, saborosa, digamos assim. E ela veio lá da terra. Né? E então você fala assim, a água está suja, a água não está suja. Ela só, entre aspas, você olha assim, dá a impressão que a água está cheia de sujeira. Mas a água em si não está. As moléculas de hidrogênio e oxigênio permanecem como elas são. E o ser humano ele é assim, o jovem é assim, o filho de Deus é assim. Né? Então, aí a gente sempre fala assim, nossa, não tem saída para a minha vida. Estou lascado, que nem diz algumas pessoas. Né? Não. O que existe, de fato, são várias saídas, vários caminhos. E aí o professor Luciano nos falou agora. É a leitura que nos ajuda muito. São eventos da Setionoye que nos ajuda muito. Né? É a prática de atos de caridade que nos ajuda muito. E o que significa isso? É ir tirando essas sujeirinhas que estão no meio, entre aspas, né? Aí da nossa vida. Desculpa, está falando muito. Não, perfeito, maravilha. Pretor Regis, o pretor Luciano falou um pouquinho aí sobre o princípio do relógio de sol, né? Falou desse registro, então. Explica um pouquinho melhor para a gente, pode ser, sobre o princípio do relógio de sol? Sim, em alguns momentos da minha vida eu também tive a oportunidade de fazer isso, de registrar. Na verdade, fiz palavras de repetição. Eu sou filho de Deus, eu sou merecedor de prosperidade, eu tenho uma família feliz, eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou corajoso. As palavras têm força criadora. É assim que a gente aprende na Setionoye. Então, a gente, ao escrever, reforça ainda mais essa convicção. E um exercício que eu fazia sempre, ao repetir essas palavras de afirmação, bem no cabeçalho em cima, né? Falar cabeçalho. Bem na parte de cima do caderno, enfim, eu colocava toda vez alguma coisa boa acontecendo no dia. Uma comida gostosa, uma gentileza, como, né, o pretor Luciano falou. E todo momento tem coisas boas, na verdade. Só o momento de a gente estar respirando, né, de a gente estar entre amigos, aqui no caso, tomando uma água saborosa, bem preparada, com carinho. Tudo é maravilhoso, é uma questão, conforme o pretor falou, de a gente utilizar a nossa mente a nosso favor. Não de uma forma egoísta, mas de uma forma individual, de uma forma autêntica, original. E aí é isso que acontece. Muitas vezes o jovem se perde nesse processo, porque ele tenta se espelhar no outro.
o se espelhar no outro é fundamental na Seitonoye, porque a gente entende que nós somos uma só vida, que é o Mussub, né, que o professor Masamu Taniguchi tem falado tanto, quer dizer que outros somos uma só vida. Mas olhar por uma ótica material é aí que confunde a coisa, aí que acontece a distorção. Né? Na essência, somos todos filhos de Deus. E ao fazer as palavras de afirmação, a gente cria essa convicção, né, da gente mesmo, e essas nossas posturas, tudo que a gente pensa, fala e age, ela vai resplandecendo, né, conforme, de novo, que o leitor Luciano falou, seja no metrô, seja na escola, seja na casa, seja em qualquer lugar do mundo, do universo. Né? Agora o pessoal está indo para o universo, né? Tá saindo da Terra. Gente, é isso. Onde quer que a gente esteja, nós temos essa capacidade. E não é só privilégio de poucos, todos têm essa capacidade. Todos sem exceção. Todos sem exceção. Né? Então, eu entendo que a Seitonoye e a Associação Jovem da Seitonoye no Brasil têm uma missão gloriosa. Né? Eu não sei quem falou de despertar, acho que foi o pretor Luciano, falou de despertar, não sei se foi o senhor. O nosso slogan da Ação Jovens é uma coisa sagrada. E ela assim, é tão maravilhosa, né? E se a gente poder avaliar. Então, para quem não conhece Ação Jovens, o slogan dos jovens é o seguinte: iluminemos o Brasil com a força dos jovens. Despertemos a natureza divina de todos os jovens do Brasil. Despertar a natureza de todos os jovens do Brasil. E jovem, conforme o Pletorino falou, não é de idade. É de espírito. Sempre foi. E não é chavão. Isso de fato é. Então, a gente realmente pensar e colocar em prática essa possibilidade de a gente poder despertar a natureza divina das pessoas. Despertar a nossa natureza por meio da força da palavra e despertar a natureza divina do próximo. Né? Perfeito, muito obrigada. Vou voltar só um pouquinho. O Pletor Luciano comentou das práticas e falou um pouquinho da meditação Shinsokan. Para quem está chegando agora aqui, conhecendo a Seitonoye, não sabe o que é meditação Shinsokan, se o senhor puder só brevemente explicar um pouquinho o que é? Bom, primeiro que a meditação transformou a minha vida, né? Foi um marco dentro da Seitonoye quando eu entendi que era importante fazer e eu comecei a fazer a meditação Shinsokan. Aí que eu fui entender realmente o que é Seitonoye. Então, o mestre fala que é o nosso contato direto com Deus. É a nossa oração maior na Seitonoye. É onde a gente fecha os nossos olhos materiais e abre os nossos olhos espirituais, que são os olhos reais, e contempla quem nós somos de verdade. É esse jovem que é alegre, como o Pletorino falou, né? Esse filho de Deus, é essa água pura, cristalina, que todos nós somos, e que se a gente fica olhando só com os olhos materiais, a gente acredita que é um ser limitado, que é um ser sujo. Então a meditação Shinsokan era esse encontro com Deus, que não está longe, está dentro de nós, por isso que a gente fala que é a nossa natureza divina, e é um momento muito prazeroso, muito alegre e também emocionante. Então, por diversas vezes, ao fazer a meditação Shinsokan, eu me emociono por, perceber como eu sou um ser espiritual, como eu sou filho de Deus. Isso traz uma alegria, uma esperança na alma como nenhuma outra coisa. Então, em poucas palavras, né, a meditação Shinsokan é esse encontro com Deus. E a gente tem aí diversos vídeos, né, no YouTube da Seitonoye que vocês podem iniciar a prática, né, com 5 minutos até chegar a 30, 40 minutos. O ideal é que a gente faça pelo menos 2 vezes por dia, né, de manhã ao acordar e à noite ao se deitar. São momentos muito importantes do nosso dia e que você pode fazer também em qualquer momento, né, do dia, né. Eu faço também no metrô, em pé ali. Vou fazendo, sou filho de Deus, vou mentalizando. Qual técnica é essa, hein? Puxa vida, né? Santo é outro papo, né? Maravilha. Tá no nível desse, então, é maravilhoso. Eu vou chegar lá ainda, viu? Vamos chegar lá. Legal, maravilha. O Pletorino falou sobre a água, né? A limpeza da água, colocar ela cada vez mais pura, mais cristalina, mais limpa, e falou sobre a participação em atividades também. Sim, sim. Né? Já vou emendar então aqui. Esse ano nós temos como tema a esperança, que é o tema da Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil. Conta pra gente um pouquinho o que é essa tal de Convenção Nacional, Pletorino? Puxa vida, hein? O que é a Convenção Nacional, Regis? Convenção Nacional é um marco na vida de qualquer pessoa que se dá a oportunidade de participar. Assim como o senhor preparou por muitos anos, e eu fiz parte dessa história que
que a Associação Jovem sempre fez. Mas, enfim, acho que o senhor tem muita autoridade para nos orientar em relação a isso. Eu, hein? Quem sou eu? É que falar em convenção nacional, eu já me emociono, eu choro, de vez em quando eu pego algum material de convenções do passado, aí eu fico olhando assim, eu me derreto todo, eu choro fácil de uma certa forma. Mas eu fico emocionado de ver a transformação que um evento da Seita Noé ela promove na vida de uma pessoa, e no caso da convenção, na vida dos jovens e também dos seus familiares. Porque o que eu acho legal é isso. Não é só a minha vida que muda porque eu fui. É a minha vida mudando, mudando a vida das pessoas que convivem comigo. Não só familiares, mas colegas de escola e assim por diante. E a Convenção Nacional, ela tem uma energia, ela tem uma força, ela tem um Senhor que são anjos que orientam, que protegem, que ela dá uma chacoalhada na vida da molecada que eu vou te contar, viu? Não dá para descrever, a convenção é isso, digamos assim. Desculpa, estou até meio aqui já emocionado, né? Eu sempre falava, né, que nas atividades que eu participei das convenções, que a convenção é a maior festa de celebração da vida, né? Porque é ali que o jovem parece que ele deixa, sabe, a sua vida, deixa o seu mundo, deixa tudo para viver aquele momento com Deus, né? E aí ele se reencontra de novo. Então eu não consigo imaginar por que as pessoas ainda sofrem se a Seita Noé disponibiliza um dia para que ele mude a vida dele para sempre. É um dia só, né? E se ele tem essa oportunidade, por que ele não vai, né? Por que ele talvez não chega até um local desse para pelo menos falar, é um dia que vai mudar minha vida? Sim, é um dia que vai mudar a tua vida, né? Só que, aquilo que já foi dito aqui, né? Muitas das vezes a gente tem uma série de coberturas que não nos faz acreditar de que é possível mudar. Que eu não tenho mais jeito, que eu sou infeliz, que meu pai não me ajudou, que minha mãe não me abandonou, que, sei lá, é o poder aquisitivo que não me colabora, uma série de atribuições. Mas quando você vai num evento como uma convenção dos jovens, você fala, gente do céu, peraí, todas as minhas teorias eram falsas. Todas as minhas ideias que eu tinha a respeito do mundo, de Deus, da vida, não eram verdadeiras. Eu sou esse ser sagrado, dotado de ferramentas para me ser um vencedor. Então, a convenção, assim, uma palavra muito, sei lá, estranha da minha parte, vou usar ela assim, a convenção é uma chave libertadora para o jovem. Ser feliz, encontrar sucesso, ter prosperidade e, acima de tudo, ser feliz. E quando se fala em esperança, é um negócio interessante isso, né? Ninguém tem esperança de fracassar. A esperança sempre é algo positivo, né? Ele pode até ter medo de fracassar, mas não, a minha esperança é sofrer na manhã. Não, ninguém tem esperança. A esperança é um caminho de luz. A esperança, sabe, é uma certeza de que amanhã vai ser melhor, né? E a convenção, ela é esse caminho, é essa chave, tá? A partir daqui está nas suas mãos, cara. Vai lá e abre as portas que você quiser, do sucesso, da felicidade, da paz, da prosperidade. Então, eu sempre falava, eu gostaria de falar com você que é pai, que você que é mãe aí, que está nos assistindo agora aí, se você tem sobrinhos, se você tem filhos, se você tem netos, se você tem aí amigos jovens que ainda não encontraram o caminho da paz, da fé, do amor, da prosperidade, sabe, da reverência, da gratidão, entre aspas, tá? Sabe, faça de tudo que você puder e mais um pouco. Leva esse jovem para uma convenção dos jovens. Esse ano nós teremos também, graças a Deus, né, uma convenção dos jovens, vai ser falado daqui a pouquinho aqui, mas você vai ver a grande contribuição que você dá, não só para os seus filhos, seus familiares, mas para a sociedade num todo. Muito obrigado. Muito obrigada. Preletor Regis, o que mais te marcou numa convenção nacional? Eu imagino que muitas coisas, né, marcaram muitas coisas boas, mas conta pra gente algo bem marcante. Só para deixar registrado também o que o Pletorino falou, eu queria só parabenizar a Associação dos Jovens da Seita no Brasil com esse tema. Tema incrível, esperança. Incrível, uma coisa sublime, tá? Deus que trouxe essa ideia e a Associação dos Jovens absorveu. Gente, são 67 anos tendo convenção nacional. Não é uma questão de 1 ou 2 ou 3 ou 4, 5 ou 10, são 67 anos. São 67 anos de história, de vidas mudadas, efetivamente. A minha experiência, Natália,
na Convenção Nacional são, graças a Deus, inúmeras. Na minha família, né? Meus avós paternos, meus avós maternos foram seguidores do mestre Masaru Taniguchi. Então, a nossa família, eu existo por causa da Seiichi Onoe. Então, são coisas assim que é bem difícil falar. Mas, assim, especificamente de Convenção Nacional, eu vim pensando aqui, né? Porque tivemos uma pauta, né? E eu queria trazer aqui uma coisa bastante importante. Em 2014, foi o primeiro ano da nossa gestão, né? Da Ação dos Jovens, que eu tive a oportunidade, então, de estar como presidente. Naquele ano, nós tivemos uma coisa gloriosa, a vinda do professor Masanobu Taniguchi. E naquele ano, né, como era meu primeiro ano, bastante inexperiente como primeiro ano como presidente, eu fui pedir orientação para uma pessoa, né? E naquele dia, com certeza, o Pleitor Luciano estava comigo. Disso eu tenho certeza. O Pleitor, você, né, então, como vice-presidente, acho que você não estava ainda. O Pleitor Milton, né, também está aqui conosco aqui, não estava, mas o Luciano estava, isso com certeza. E eu fui pedir orientação para esse senhor aqui. Esse senhor não, essa pessoa iluminada, né? Gente, eu fui lá pedir orientação para ele. A gente foi, né, Lu? Pedi orientação para ele. Pleitorino, porque, né, presidente dos jovens, tantos anos, minha referência, deixo aqui registrado, minha referência, né, Pleitorino, Pleitor Carlos e todos os presidentes nacionais. Eu fui pedir orientação para ele. Falei, Pleitorino, o senhor que tem bastante experiência, nós estamos com essa missão aqui que eu vim do professor Masanobu, e eu vim pedir uma orientação para o senhor, a gente está com essa estratégia, uma coisa muito elaborada, né, presidente? Assim, uma coisa bacana, tal, mostrando para ele toda a estratégia, meio que assim, sabe, meio que nervoso, meio que orgulhoso com as coisas que a gente preparou, tal, não sei o quê, né? E ele, claro, com essa paciência, com esse olhar, com esse amor, né? Olhando assim, né? Calado, né? Escutando a gente falar, a gente todo, né? Meio que tentando até meio que impressionar ele também, confesso, né? E aí ele só olhando assim, e aí ele olhou para minha cara e falou assim, Regis, eu estava preparando, estava esperando alguma coisa mais estratégica, uma coisa assim, né? O pulo do gato, né? E aí ele olhou para mim assim, com essa serenidade dele, com esse amor dele, e falou assim, Regis, você sabe o que é ser filho de Deus? Né? Naquele momento me deu um frio na espinha, me deu um calor, me deu muita coisa ao mesmo tempo. Eu falei, como que ele está perguntando se eu sou filho de Deus? E aí a vaidade veio, né? Eu nasci na Seiichi Onoe, eu sou pretor da Seiichi Onoe, e não sei o quê, aquela coisa assim, como é que ele está me perguntando uma coisa tão básica? E aí ele continuou olhando profundamente nos meus olhos. E eu falava, né? Tentava explicar o que era filho de Deus, tentava arrancar todas as cartas da manga, do bolso, tentando encontrar a resposta, eu estava percebendo que eu não estava dando a resposta para ele, né? E aí ele, calmamente, ele pegou a Verdade da Vida, volume 38. Eu conto carinhosamente toda vez isso, porque isso tem a ver com a Convenção Nacional, tá? Isso tem tudo a ver, que eu vou explicar. E ele pegou a Verdade da Vida, volume 38, né? No dia 9 de novembro, e explicou o que é ser filho de Deus. Resumidamente, depois vocês dão uma olhada lá, pessoal. Verdade da Vida, volume 38, dia 9 de novembro, se não me falar a página 127, nos 127, 126. Lá, ele nos orienta, o mestre Masaru Taniguchi nos orienta. Ser filho de Deus é assumir responsabilidade. Então, Natália, numa convenção nacional, a gente aprende tantas coisas, sabe? Em primeiro lugar, nesse convite que o Pleitor fez, é assumir responsabilidade de sua própria vida. Então, participar da convenção nacional, uma decisão, diante de várias... Hoje nós estamos no ano de 2023. Internet, show, balada, tudo isso faz parte da vida dos jovens. Cinema, bastante coisa. Certo? E uma decisão, né, de você ir numa convenção nacional, na cabeça de alguns, indo para a igreja, seja lá o que for, sabe? Isso é já iniciar a assumir a responsabilidade da própria vida. Isso é ser filho de Deus. Isso é o pulo do gato. Para mim, o meu aprendizado, 2014, estamos em 2023, 9 anos atrás, eu aprendi que ser filho de Deus é assumir responsabilidade. Então, isso mudou muito a minha vida. Mas assim, muito, muito. Só Deus sabe o quanto que esse ensinamento mudou a minha vida. Então, esse é um dos exemplos, né, poucos, dentre vários, né, mas muito significativo para mim, marcante. Tá? Fora, é claro, o que acontece na Convenção Nacional, eu vou terminar já, Pleitor Luciano, dizendo o seguinte, que lá, né, no momento da Convenção Nacional, todos os antepassados, todos os espíritos de luz se manifestam naquele local.
E não estou falando de misticismo, não estou falando nada de coisa lúdica. Se manifesta Sagrado Mestre Masaru Taniguchi, Sagrado Mestre Seiichi Taniguchi, todos os espíritos iluminados, professor Miyoshi Matsuda, com certeza ele está lá conosco. Todos os espíritos protetores, toda a luz da humanidade, naquele dia, dia 30 de julho, já fazendo spoiler, né? 30 de julho de 2023. Será uma data marcante na humanidade, na cidade de Biúna. Com certeza, é isso. Preletor Enio, o senhor lembra dessa conversa em 2014? Lembro. O Regis me trouxe aí agora, uns anos atrás aí, né? Foi aqui na sala da subsede da distribuidora, e eu sou muito grato aí, o preletor Luciano, o preletor Regis, né? A você, Natália. E eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande, não pela Associação dos Jovens em si, mas pelas pessoas que fazem a Associação dos Jovens, né? Hoje em si. Então, a Associação dos Jovens, para mim, são vocês, né? É o jovem que é a Associação dos Jovens. E eu sou muito grato, e você me trouxe aí agora, uns anos atrás, aí, eu sou muito feliz por isso. Mas o professor Masaru Taniguchi, ele bate na gente, tá louco, né? Você pega uns livros assim e fala, gente do céu, o que é isso, né? Mas a convenção, ela é algo extraordinário. Eu creio que, acho que todos nós já vivemos momentos maravilhosos em eventos, né? Seja na Portuguesa de Desportos, seja no ginásio de Ibirapuera, seja em qualquer outro ambiente que ela promove eventos, né? Em São Bernardo do Campo. É um dia que você, sabe, fica impregnado aí no seu dia a dia, que ela vai norteando você para o sucesso, para a felicidade, para a prosperidade. E você chora, você ri, você canta, você abraça. Ave Maria. Então não tem como perder, não tem como perder. E quem quiser encontrar uma alma gêmea, lá também é um lugar especial. Também. Né? Acontece casamento, convencionação, a gente sabe de história assim, né, preletor? Não, lá a convenção é um encontro com tudo, né? Com tudo. Se a pessoa for lá de braços abertos, facilita. Mas se ela for lá ainda que, aparentemente, com uma série de restrições, à medida que o programa vai avançando, ela vai se abrindo, sabe? E ela sai de lá totalmente transformada. Foi assim comigo, acho que foi assim com todos nós, né? Então é uma chance, a convenção é uma chance que Deus nos dá de encontrarmos com todas as boas coisas que existem aqui nesse universo. Perfeito. Então vamos falar da convenção desse ano, Bora. presidente? Conta um pouquinho Fiz uns pra spoilers, gente. É. Desculpa. Já estamos sabendo, então, o tema mais forte que eu, né? Tema Esperança, o pouquinho. preletor Regis já falou, então, dia 30 de julho. Como que vai ser o formato? Onde vai ser o preletor Regis? Já deu spoiler também, Academia de Biúna, em Biúna. Conta um pouquinho mais. Vamos o que lá, esperar então. dessa 68ª edição, então? Olha, a gente está preparando aí uma programação diferenciada, né? Por isso a gente escolheu também um lugar diferente do que a gente vinha fazendo convenções nacionais, né? Devido ao número de pessoas, né? A convenção ela foi indo para lugares muito grandiosos, né? Como foi falado, ginásios, e o ponto ápice foi no estádio do Pacaembu, onde eu estive lá no nosso jubileu de ouro, né? Maravilhoso. E para quem não sabe, a convenção ela surgiu na Academia de Ibiúna, né? Foi a primeira convenção nacional, foi lá. E como nós estamos retomando as atividades, nós tivemos a ideia, então, de voltar para a Academia de Ibiúna. Porque lá, além de ser o nosso solo sagrado, só o fato de estarmos numa academia de treinamento espiritual da Seiichi Onoe já é revigorante, já é maravilhoso. E aí nós escolhemos esse local para que o jovem tenha esta oportunidade, essa experiência de lá estar. E também porque lá a gente tem a oportunidade de fazer atividades diferenciadas, dinâmicas. Então, além das palestras que os jovens poderão assistir, ele vai poder escolher momentos do programa para poder falar, eu quero focar nessa minha parte profissional, eu quero focar na minha vida pessoal, encontrar minha alma gêmea, eu quero fazer um workshop de dança. Então, teremos momentos diferenciados que o jovem vai poder escolher. E, por fazer na Academia de Ibiúna, a gente consegue ter essa liberdade maior de fazer um programa mais dinâmico, meio Lollapalooza, assim, como que o jovem está muito nos festivais hoje, né? Interativo, a né? gente foi mais interativo, a gente foi se inspirando também, como que o jovem hoje está participando de eventos de uma forma geral, né? Então, é uma programação bem dinâmica,
bem espiritualizada, com certeza, maravilhosa, com relatos de experiências, painéis com os jovens, falando sobre a sua vivência no ensinamento da Seichonoye. Então a gente espera que com isso o jovem saia de lá transformado. Ele saia realmente com a alegria, com a esperança na alma de ser filho de Deus. E isso junto com outros jovens. Essa é uma magia da convenção, que o fato de você estar com outras pessoas vibrando na mesma sintonia, mesmo que você não esteja, né, como o Preletorino falou, você vai de braços cruzados, mas você vai aos poucos se desfazendo, tirando essa casca do ego, da ilusão, e quando você vê, você já está cantando, já está pulando, está lá no show do intervalo com a nossa banda também, que vai ser show de bola, tem um momento especial para isso no programa. E isso faz com que o jovem, mesmo que tenha muitas ilusões, lá estando no meio de tantos outros jovens, faz com que ele desabroche, ele se transforme. Então, com certeza, vai ser uma convenção assim, muito especial, única, né? Como todas são. Mas estamos muito felizes, né? Particularmente falando, estou muito feliz da convenção ser na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. Mas tem um porém, né? Tem poucas vagas. Convenção Nacional é uma coisa grandiosa, né? Então, queria falar para você que está nos assistindo que corra para adquirir o seu convite. Nós estamos trabalhando aí com lotes, né? Primeiro lote, segundo lote, terceiro lote. O primeiro lote ele acabou em poucas horas, os convites presenciais. Abrimos o segundo lote, ele também acabou em poucos dias. E nós temos aí o terceiro lote, que será disponibilizado para que você possa adquirir o convite para assistir presencialmente à Convenção Nacional. E nós estamos destinando, né, esse espaço presencial, principalmente, para os jovens. Porém, todos podem participar da Convenção Nacional. Sabe por quê? Na pandemia, a gente aprendeu a fazer evento também com transmissão virtual. Então, além de poder participar presencialmente lá, você que está nos assistindo pode assistir de sua casa também. Convide aí os seus filhos, toda a família. Se você não pode, claro, se locomover para a Academia de Ibiúna, você pode sim assistir na sua casa, pode ir numa regional da Seichonoye, que também será transmitida a Convenção Nacional lá, e você pode adquirir o convite também virtualmente no nosso site. E neste momento, aqui agora, você pode adquirir o seu convite também. O site sni.org.br/Convencão Jovens, vai aparecer na tela de vocês em algum lugar aqui. Clica ali e adquira o seu convite ainda hoje, porque, se eu não me engano, esse programa vai passar no período em que estaremos no segundo lote, em que é um período em que os convites estão ali ainda com preço de R$60. A partir do terceiro lote estará R$80. Então aproveite aí a data em que você está assistindo este programa para adquirir o seu convite. Legal. A gente já volta na convenção, mas a gente comentou aqui sobre a academia, né? Academia de Ibiúna, Preletor Regis. Fala um pouquinho para aqueles que também estão chegando. O que são as academias da Seichonoye? Tem só em Ibiúna, tem em outros lugares? Sim. Quem pode participar? Gente, a academia é um local sagrado, conforme o Preletor Luciano falou. Nós temos no Brasil algumas academias, né? Nós temos em Paraná, Curitiba, na Bahia, que é a Academia de Santa Fé, Rio Grande do Sul, Santa Tecla, Goiânia, né? Nós temos também em Minas Gerais, na Belém, Pará, né? Na Academia da Amazônia, chamamos de Amazônia, e a primeira, e da América Latina, é de Ibiúna. Em todos esses locais. Então, o Preletoriano, ele sempre, então, quando estava na Ação Jovens, né, atuando, né, ele sempre também destacou a questão dos seminários, né? Porque lá a coisa assim, é one-to-one, é você olho no olho, os preletores, os participantes, é um ambiente incrível. A gente tem a oportunidade justamente de ouvir, sabe? De ouvir, de aprender, não é só a questão do preletor, né? É todo o contexto, todo o ambiente, é um local realmente muito pulsante. Na ótica, todo mundo traz uma alegria, né? Vamos falar assim, fenomenicamente, e tristeza. E você vai lá e você realmente lava a sua alma. E aí, eu estou só citando o Preletor, porque uma coisa aconteceu marcante, e eu vou falar isso 10 mil vezes se for necessário, uma frase que eu sempre ia para a Academia de Ibiúna, gente.
com os meus primos, com o meu irmão, com a galera toda, né? Quando você está com a galera, você vai com outro, às vezes com outro propósito, né? De poder se aparecer, né? De poder bagunçar, não vai lá, né? Para escutar a palestra. Só que teve um ano que eu fui sozinho. Né? Eu fui sozinho, no Gratidão aos Pais, de 99. Né? Meus primos, meu irmão, tava em época de prova, e só eu que tinha, né, tava disponível, e eu fui sozinho. Meu pai falou, você vai sozinho. Né? Eu falei, sozinho? Aí alguma coisa me empurrou, vai, né? Já estava com o presidente de AL também, da associação local, Jovem de Suá. E não vou estender muito, tá? Mas teve uma frase também que mudou a minha vida, que foi o seguinte, que foi o Pletorino que falou, né? Deus falou por meio dele, falou, se você tem 1 minuto para reclamar dos seus pais, esse minuto de vida você deve a eles. Se você tem 1 minuto para reclamar dos seus pais... Eu não tive assim, uma vida de inúmeras confusões ou atritos com meus pais. Graças a Deus foi muito fluido, muito maravilhoso, muito uma bênção. Mas o jovem acaba, né, ocultando algumas questões que a gente tem, né, com os próprios pais ou com as pessoas. E naquele momento, realmente mexeu com a minha alma, sabe? Foi incrível, foi alguma coisa assim. Eu estava na terceira fileira olhando assim no palco. Eu chorei tanto, que eu soluçava de choro, porque a academia ela vai realmente, conforme o Pletor Luciano falou, ele vai tirando toda a nossa vaidade, o nosso ego, ele vai tirando todas as cascas, as mais grossas e as mais finas. Vai? E é uma coisa incrível, incrível. Ali realmente os espíritos protetores vão lá, te abraçam, nós fazemos práticas de oração mútua, uma coisa sublime, gente, uma coisa assim, é uma sutileza de coisas que vão acontecendo lá, de raciocínio, de pensamento, de reflexão, as orações, as palestras, o almoço, o jantar, o lanche, o acordar às 5h15, né? 5h15 da manhã, gente, 5h15 da manhã, qual jovem acorda às 5h15 da manhã? A maioria. A maioria. Incrível, tudo que acontece numa academia, do começo ao fim. Mas, e aí vem o chavão também. Tudo que a gente aprende na academia, ela se inicia de uma forma efetiva quando você sai da academia. Todos os aprendizados que você adquire na academia, em termos de reflexão, só tem realmente grande valor quando você coloca em prática depois de um seminário. Ali realmente você vai poder expor, ou para você mesmo, né, para provar para você mesmo, eu consegui assumir responsabilidade, eu decidi, eu coloquei em prática. Então, quando eu entendi que os meus pais são a minha referência, sempre foram a minha referência, sempre foram as pessoas que mais me amaram sem sombra de dúvidas, e que eles querem o melhor para mim, muitas coisas na minha vida mudou, nesse caso, e tantas outras. Acho que tem demais, né? Maravilha. Gratidão aos pais, né? É um assunto que a gente vai falar com certeza na Convenção Nacional, também nos seminários que o preletor Regis falou. Fala um pouquinho, preletor N, pra gente aí, sobre a importância, né, para aqueles que estão nos assistindo aí, da importância de ter gratidão aos pais. É um negócio complicado. Se prepara, hein? Se Não. prepara agora. Lá vai. Se prepara que lá vem... Terminando a gravação, vou ter que pagar o café pro Regis daqui a pouco, né? Mas quando se fala em gratidão aos pais, é um negócio complicado, porque tem muitos jovens que ele tem um certo, bloqueio contra os pais, né? Ou contra o pai, ou contra a mãe, ou contra ambos. E eu não sei porque, se isso vem de uma formação, se vem de uma educação, se vem de repreensões dentro de casa. E muitos jovens, né, eles crescem travados dentro de casa por causa do atrito contra os pais. E a gente não dá conta que esse modo de viver desarmonioso, de mágoa, de ressentimento, ele vai provocar na nossa própria vida, né, dessa vida perfeita que nós temos, uma série de rótulos que a gente não quer para a nossa vida. Quer doença, quer fracasso, quer desemprego, quer miséria, uma série de frustrações. E eu não quero nada disso para a minha vida. Eu não nasci para isso, caramba. Eu nasci para ser feliz, para ter sucesso na vida. E por que eu estou assim? E uma das causas que contribui para que você vá por esse caminho é a falta de gratidão aos pais, né?
E quando o preletor Regis estava relembrando aí seminários de gratidão aos pais na academia, e a Associação dos Jovens ela tem um papel fundamental nesse sentido também, porque independente do evento que ela promove, assim, ela não deixa de falar sobre isso. Então, pode até não ter um tema específico sobre gratidão aos pais, mas o tema ele sai, porque toda a nossa vida está pautada aí nessa harmonia, nesse relacionamento maravilhoso entre pais e filhos. E quando o jovem se encontra ali dentro de casa, com a felicidade, a alegria, a harmonia, a paz, lá fora é sucesso absoluto, né? Então, ir numa convenção da Associação dos Jovens, ir num seminário da JSI, em uma das 7 academias da City, hoje são 7, né? Ou ainda ir numa reunião da Associação dos Jovens, numa associação local, por exemplo, numa sede regional, na própria sede central da City do Brasil, eu diria assim, né? É essa oportunidade que você tem de destravar uma série de bloqueios que existem na vida de uma pessoa por falta de gratidão, né? E o Regis estava falando agora também aí se você tem um minuto para reclamar dos seus pais, né? Esse minuto você deve a ele. E eu também, quando essas coisas parece que saem assim, naturalmente assim, sabe? Isso aí ficou muito forte na minha vida também, viu, preletor Regis, né? E desde a época da Associação dos Jovens, né? Eu sempre trabalhei muito comigo mesmo, da minha reverência, da minha gratidão aos pais, né? Tanto é que em 93 eu vim aqui para São Paulo para convite da City do Brasil para me dedicar aqui. Eu vim para trabalhar aqui 3 anos, né? Nem sei quanto já se passaram, né? Eu fiz um contrato, não, 3 anos, tá bom, eu vou há 3 anos e volto, né? Mas já se passaram alguns anos, né? E meus pais, na época, hoje já estão no plano espiritual, né? Eles moravam numa cidade chamada Santa Bárbara do Oeste, que dá 145 quilômetros daqui, da minha casa até a casa dos meus pais. Mas eu não deixei, assim, eu nunca deixei de ir pelo menos uma vez por mês na casa dos meus pais. Se não dava para ir no final de semana por causa das atividades, eu saía daqui 5h30, eu ia lá, jantava com eles, agradecia a eles, saía de lá 10h30, 11 horas, chegava aqui de manhãzinha. Mas eu não, assim, não teve um mês que eu deixei de ir na casa dos meus pais para agradecê-los, né, e reverenciá-los. E depois da passagem deles para o plano espiritual, eu vou estar exagerando, cada 45 dias eu vou também lá. Eu vou na casa, então, dos meus irmãos, né, que são 4, mas também para ir no cemitério, levar uma flor, acender uma vela, acender um incenso e agradecê-los. Porque, como o Regis disse agora, cada minuto que eu tenho aqui, eu só o tenho por causa deles, né? Então, não tem sentido eu querer viver uma vida sem sentir, sabe, esse elo de ligação tão grande e tão forte que é com o pai, né, e com a mãe. Então, meu Deus do céu. Então, para quem está em casa, por exemplo, se a vida está meio travada, uma das causas pode até ser a falta de gratidão verdadeira aos pais. E tem pessoas que às vezes falam assim, mas eu não brigo com meu pai, né? Tem gente que fala assim pra gente, né? Não brigo com meu pai, né? Ou eu não brigo com a minha mãe, né? Eu não tenho nada contra eles. Mas o problema não é não brigar, o problema não é não ter nada contra. O problema é o que eu estou fazendo para a felicidade deles, né? Se uma pessoa boa, não é porque ela não pratica coisas ruins. Tá bom que não pratica coisa ruim, mas a pessoa boa é aquela que faz coisas boas, né? E o que eu tenho feito pelos meus pais, pela felicidade deles, né? E aí você fala, puxa vida, né? Eu dou dinheiro para eles. Isso também é muito bom. É muito bom, faça isso. Porém, o que os pais precisam, muitas das vezes, não é só o dinheiro. É um abraço, né? É um carinho, sabe, um elogio, que já foi falado aqui o diário, né? De registrar as coisas boas, né? E aí então você fala, puxa vida, quantas vezes eu tenho dito para o meu pai ou para minha mãe, né? Estejam eles aqui ou estejam lá em cima. Obrigado, eu amo vocês. E a Academia de Treinamento Espiritual, que a gente aprende na Verdade da Vida, volume 7, é na nossa casa. Exatamente. Quer dizer, não basta a gente... Não é que não basta, nem essa palavra. Não adianta a gente ser uma pessoa de destaque na sociedade, todo mundo te elogiar, te aplaudir, né? Só que se a gente não tem uma vida harmoniosa no próprio lar, né? Seicho Noye é lar do progredir infinito. Lar. Sim. Então, o lar é um local muito sagrado. Porque a gente tem a oportunidade de vivificar a nossa vida fora do lar graças ao que acontece no lar. Ao que a gente pensa e fala e age dentro do lar.
tudo que a gente é dentro da nossa casa, a gente reflete fora de casa. Então, a verdadeiro local de academia e treinamento espiritual é a nossa casa, né, Pretor? Com certeza. Então é lá que a gente fortalece nossas convicções, os nossos valores, né, a nossa essência, né? Exato. E a convenção desse ano juntou uma série de coisas, né? Gratidão aos pais, academia de treinamento espiritual de Biúna, alegria, harmonia de se encontrar. Muitos jovens talvez se conheceram numa convenção em épocas passadas, esse ano tem essa chance de se reencontrar de novo. Pode tirar uma foto com o presidente da JTC, com a Natália, né? Já pensou? Tirar uma foto com a Natália, meu Deus do céu, né? Sucesso. E além disso... Dá sorte, né, Pretor? Nossa Senhora, estou até tremendo aqui. Né? E também nós teremos, né, a oportunidade de estar do lado do presidente doutrinário, né? Professor Fulmino de Chamo, diretor-presidente, professor José Adalton. Então, hoje em dia, as atividades são muito virtuais ainda. Então, parece que fisicamente a gente ficou meio distante, né? E aí a convenção vai dar uma chance de você tirar uma foto com o presidente dos jovens, com o diretor-presidente, presidente doutrinário, e ouvi-los, né? Também ali na convenção. Perfeito. Então, né, muito obrigada, né, pelos esses esclarecimentos sobre, então, as academias. Diretor Luciano, o que move a liderança a trabalhar por esse evento? A gente sabe, né, que aqui estão assistindo, participando com a gente também desses diálogos, muitos líderes da Seichonoye, e também muitas pessoas que talvez estejam nesse momento, puxa, como eu posso ser nesse momento um multiplicador? Né? Como que eu posso, então, convidar, fazer diferença aqui onde eu estou também? Perfeito. Eu acho que uma das coisas que mais me emociona na Convenção Nacional é esse trabalho que é feito para levar os jovens para a Convenção. A minha regional de origem, né, eu tenho Paraná-Umuarama e logo depois fui para Paraná-Curitiba. E quando eu fui para Paraná-Curitiba, era na gestão do preletor Enio, né? E a gente fazia várias convenções nacionais, caravanas. Minha presidente era a preletora Silvana, né? E uma certa altura, né, a gente estava vésperas de sair com acho que uns 8 ônibus da regional. Olhei a regional assim, lotada, eu fiquei emocionado de ver o que realmente move tantas pessoas a fazerem um trabalho assim, para levar as pessoas para um evento. Então, isso me faz perceber que todo ser humano, ele tem a sua essência divina e ele nasceu para fazer o bem. Ele nasceu para ajudar. E na Seichonoye a gente tem a oportunidade de fazer isso o tempo todo. A Convenção Nacional é uma oportunidade que a gente tem grandiosa de trazer pessoas que não conhecem a Seichonoye. A gente realmente faz coisas que a gente não faria. Por exemplo, vou bater na porta do meu vizinho para convidar para conhecer a Seichonoye. Vou fazer uma divulgação de revistas para que as pessoas conheçam a Seichonoye. Então a gente acaba fazendo coisas, sai da nossa casca, né? Sai do nosso umbigo, que a gente só pensa na gente às vezes, né? Para poder dedicar. E isso traz uma alegria na alma. Essa alegria é que os líderes da Seichonoye vivenciam no seu cotidiano. E é por isso que tem milhares de líderes espalhados por todo o Brasil. E quando tem uma convenção nacional, eles veem a oportunidade de continuar esta alegria, de levar o ensinamento da Seichonoye para outras pessoas. Então, se você quer viver essa alegria também, seja um multiplicador para divulgar para outras pessoas a convenção nacional. Você vai fazer um bem danado. Não só para as outras pessoas que vão para a convenção, vão despertar, mas é para você mesmo. Porque você vai ampliar a sua vida, vai expandir a sua vida até o próximo. E o mestre fala que é nesse momento em que a gente entende o que é o ensinamento da Seichonoye, de que eu e o outro somos um só. Não é uma linda filosofia apenas, ela é algo prático, cotidiano. Então eu convido a todos aí para que divulguem também este ensinamento, o ensinamento, a Convenção Nacional e tantos outros eventos da Seichonoye, para que você sinta esse prazer que a gente sente, né? O preletor Enio falou que ia ficar 3 anos só trabalhando na sede central, nem sabe quantos anos está aí. A gente entra e realmente tem essas gratas surpresas, oportunidades da nossa vida. E é isso que eu desejo para cada um de vocês também. Sejam tão felizes como nós somos.
de poder fazer parte desse ensinamento grandioso, de ser um líder da Seichonoye, né? Só o fato de você divulgar para alguém, você está fazendo o outro feliz, está dando esperança para o outro. E quando você dá esperança para alguém, essa esperança renasce ainda mais dentro de você. Então, que a campanha da Convenção Nacional esse ano, ela seja esse brotar da esperança em nossos corações e que a gente possa brotar isso também no coração de tantas outras pessoas que estão esperando só o seu convite. Tem muitas pessoas que, às vezes, veem uma divulgação, uma propaganda e passa batido, né? Nem presta atenção. Mas quando você fala com uma pessoa, a pessoa te escuta, é diferente. Então, só você vai fazer com que essa pessoa participe, e mais ninguém. Essa é uma missão sua. Então, não negligencie essa missão grandiosa que está dentro de você também. Muito obrigada, professor. Se me permite, irmã Natália, Regis e Luciano, é você que está assistindo a gente aqui agora, talvez está num celular, num aparelho de celular, talvez em casa, numa televisão. Mas imagine se você não conseguiu mais um ingresso para participar da convenção desse ano. Já que esgotou, não tem mais. Mas como já disse o presidente do Jovem, Luciano, falou, nem por isso que você não vai participar da convenção, você pode participar dela assistindo virtualmente. Mas então, qual que é a minha proposta? Para você que é pai, para você que é mãe, para você que é avô, tio, se na sua casa houver uma possibilidade, sempre tem, na verdade, sabe? Arma na sua sala, algum lugar aí, o palco da convenção na tua casa. Prepara a comida. Se tiver muito, você convida a gente, que nós vamos aí também, tá? Comida, bebida, sabe? Arma um palco ali. Aí convida os filhos, netos, amigos, fala, olha, nós vamos acompanhar a convenção aqui de casa hoje. Então, dá para imaginar se tivermos mil casas, só 1.000, estou falando só 1.000, né? Em cada casa, 10 pessoas assistindo a convenção esse ano. Só aí já são 10.000 pessoas. Eu não consigo imaginar se nós tivermos 20.000 lares assim. E você pode ser o primeiro. Então fica aqui a minha sugestão para a gente começar a armar, como você disse, né? A nossa casa é ali que a gente tem que viver a Seichonoye, né? Então, sabe, você faz um bolo, pede para cada um trazer alguma coisa para comer, sabe? Fala, hoje a convenção é aqui em casa, né? Já que não conseguiu mais ingresso, porque são limitados, né, Exato. Presidente Luciano? Então, a convenção é na casa dele. Perfeito. Né? Combinado, combinadíssimo. Então, para finalizar também, né, o diretor Luciano e o diretor Enio finalizaram também aqui, pedir para o diretor Regis também passar uma mensagem final. Se puder indicar um livro, porque 30 de julho, todos nós estaremos então lá, né, na Convenção Nacional, mas se puder também já indicar uma leitura para aqueles que estão nos assistindo nesse momento. A gente é filho de Deus. Deus não erra. Foi feito um convite para vocês. Não sei quem, não te conheço. Espero conhecer você pessoalmente na convenção também, que eu estarei lá. Espero conhecer você em qualquer lugar desse planeta. Mas assim, o ponto principal é: Deus não erra. Se você é filho de Deus, né, todas as suas decisões serão certas. E estar numa convenção nacional realmente é algo que poderá... Isso é uma coisa bastante importante, tá? Não vai mudar só a sua vida, que já foi falado aqui, mas eu quero reforçar. Participar de uma convenção nacional não é só mudar a sua vida. É a sua vida e de todos que estarão próximos de você. Quer dizer, você vai ser um ponto de luz, que nem o preto Luciano falou no começo, em relação à questão do metrô. Então, participe de uma convenção nacional. Né? Nós vamos também, é muito provável, a gente não sabe da programação, mas com certeza a Ação Jovens sempre trata desse assunto, que é o DNA dos jovens, que é o sonho. Uma pessoa só é jovem quando ela tem um sonho, tá certo? E nesse livro, Natália, no livro dos jovens, aqui é falado, não bastou só no primeiro capítulo, que é Idealize o Sonho, mas no prefácio, o mestre Masaru Taniguchi colocou como tema o ideal que se aloja em nós. Quer dizer, ele é claro, ele é intenso já logo no começo. Então, uma pessoa que tem um espírito jovem é uma pessoa que tem um sonho. Tá certo? Então, recomendo altamente esse livro, um livro glorioso, né? E espero encontrar vocês na Convenção Nacional.
Nada, muito obrigado. Bom, esse livro e tantos outros, né, todos aqueles que foram citados aqui, podem ser encontrados na livraria livraria.sni.org.br. Estamos finalizando, então, esse programa Diálogos. Agradeço sinceramente aos preletores, preletor Enio, preletor Regis, preletor Luciano, pela conversa tão agradável. Obrigado pelas conversas, pelos exemplos tão inspiradores, né? Muito obrigada. Para vocês também que nos assistem, muito obrigado pela participação e até no dia 30 de julho na Convenção Nacional. Muito obrigada. Os jovens em 2023. Jovens brasileiros estão sem perspectivas? Brasil é o segundo país com maior proporção de jovens nem estuda, nem trabalha. Datafolha diz: sem esperança no Brasil. 76% dos jovens querem ir embora. A preocupante alta de suicídios entre jovens brasileiros. Jovens de periferia de Belém não têm esperança no futuro, aponta a pesquisa. Nas últimas 24 horas, 52.500 pessoas no mundo todo procuraram a palavra esperança no Google. Das 52.500 pessoas, 40.500 eram brasileiras. Das 40.500, 2.542 procuraram onde nasce a esperança. Neste ano, o tema da Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil será Esperança. A vida do jovem é uma vida cheia de desafios, cheia de dificuldades, e por muitas vezes esse caminho nos leva a certas escolhas que nos deixam talvez tristes, desinteressados, preocupados, porque a nossa base ela não está fundamentada onde deveria estar. E é por isso que nós devemos alicerçar naquilo que existe verdadeiramente. E é por isso que neste ano vamos falar de esperança. São 67 anos de história, 67 anos de celebração, onde vidas foram salvas, lares harmonizados, jovens mais felizes, e tudo começou na primeira edição da Convenção Nacional na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitonoye em Ibiúna, São Paulo. Quando eu penso na realização da Convenção Nacional aqui na Academia de Ibiúna, a primeira coisa que me vem em mente são os pioneiros da Seitonoye, em como eles construíram esse templo sagrado e receberam todos os jovens do Brasil. Agora é um momento de recomeço e novamente essas portas serão abertas e juntos abraçaremos todos esses jovens novamente. Na convenção a gente tem palestras, práticas, oficinas, muita música boa com a nossa banda e a oportunidade de rever os nossos grandes amigos. Que na vida tem um lugar que é só seu. Não existe ninguém que pode ocupar esse lugar a não ser você. Esse é o primeiro princípio que a Associação dos Jovens fala para cada um de vocês. Ocupe o seu lugar. Eu chego na Convenção Nacional com sentimento de gratidão por poder fazer parte do movimento e participar das convenções desde os 3 meses de idade. E saio de lá com sentimento de trabalho realizado por poder levar esse ensinamento para o maior número possível de pessoas. A experiência de participar de uma convenção nacional é impossível descrever em palavras. E sim o sentir de amor, de alegria, é muita intensidade num ambiente só. E este ano a Convenção Nacional acontecerá aqui, nesse solo sagrado, na Academia de Ibiúna, onde estamos especialmente para fazer esse convite especial para você. Estamos te esperando no dia 30 de julho.